Olá a todos! Gente, eu geralmente crio um roteiro, só que para esse vídeo eu não fiz roteiro nenhum. Ontem, passeando em uma rede social e vi várias pessoas fazendo postagens parecidas. Era falando exatamente sobre como era tão difícil passar por uma crise de ansiedade, crise de pânico. De 10 postagens que eu passava, 2 era falando sobre depressão, crise de ansiedade. Além da postagem, os comentários eram vastos, eram muitos comentários. E de todos esses comentários, todas as pessoas que comentavam também estavam passando ou passaram por crises de pânico, de ansiedade, de depressão. Eu li alguns desses comentários e a maioria desses comentários eram pessoas que estavam fazendo tratamento com algum tipo de medicação, de medicamento passado por um profissional. Por que eu estou fazendo este vídeo? Eu já fui diagnosticada 2 vezes. A primeira vez em 2016 com depressão, ansiedade generalizada grave. Eu não podia fazer nem serviços domésticos e tomei medicamentos fortes para tratar a depressão e a ansiedade. E no início de 2023 eu recebi o segundo diagnóstico de depressão e ansiedade generalizada e desde então eu comecei a fazer de novo o uso de remédios calmantes antidepressivos. O que eu vi nesses comentários foi algo que me incomodou muito, porque existem maneiras de você sair de uma depressão até que você consiga não ter mais crises depressivas e nem de ansiedade. E eu fiz 2 comentários em 2 postagens dando dicas de como diminuir e sair de crises de ansiedade, crises de pânico. Foram dicas que funcionaram e funcionam até hoje para mim. E para quem já passou por depressão, crises de ansiedade, de pânico, é muito comum que as pessoas acabem voltando para esse estágio depressivo, né? Que foi o meu caso. E eu acho de suma importância compartilhar esse vídeo, essas dicas com vocês, porque o Brasil está em primeiro lugar no mundo de pessoas com transtornos depressivos e crises de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros transtornos. As dicas que eu vou passar aqui é tão simples, mas tem um poder muito grande para diminuir a ansiedade, diminuir suas crises depressivas e até pessoas que têm tendência a autoextermínio. Quando eu tive o meu primeiro diagnóstico de depressão e ansiedade generalizada, desde então eu comecei a estudar e eu estudo muito sobre isso, sobre esse assunto, sobre saúde emocional e buscava cotidianamente coisas que me ajudassem a sair desse estado depressivo, ansioso. E por muitos estudos, coisas que eu lia na internet, assistia vídeos de profissionais da área falando e acabei inserindo na minha vida, principalmente durante as crises, dicas, estratégias e também criei estratégias que para mim funcionaram muito. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Vou ler aqui no celular, porque como eu escrevi, eu vou falar aqui as dicas que me ajudaram a sair das crises de ansiedade. Esse é um exercício de respiração. Eu puxava contando até 10, segurava um pouquinho, não precisa ser 1 minuto, não precisa de um tempo, segurava um pouquinho. Toda vez que eu fazia esses exercícios de respiração, eu ficava mentalmente repetindo na minha cabeça: está tudo bem, não está acontecendo nada de errado, você não está passando perigo, está tudo bem, está tudo bem. Eu ia repetindo várias vezes até o meu cérebro entender que estava tudo bem e eu ia me acalmando. Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que não é.
Então eu mandava esses comandos, essas mensagens para ele, dizendo que estava tudo bem, que eu não estava correndo perigo. Eu ia repetindo várias vezes até o meu cérebro entender que realmente estava tudo bem. E isso ia diminuindo as crises de ansiedade até que eu não tivesse mais parasse as crises de ansiedade. Segunda coisa que profissionais indicam, e eu já vi muitas pessoas também fazendo, que dá muito certo. Quando você tiver em uma crise de ansiedade, você segurar o gelo na mão e apertar. Essa dica, essa prática, faz você tirar o foco da sua crise de ansiedade e focar no gelo que está na sua mão. E é uma das coisas que ajuda bastante também. A terceira dica é deitar de barriga para cima. Você deitado de barriga para cima, você vai levemente inclinar a sua cabeça como se você quisesse olhar para trás, se tiver uma parede. E a ideia realmente é para que você não olhe para cima, mas que você olhe para trás, force o seu olho para trás, olhando para trás, como se você quisesse, mesmo deitada, com a cabeça inclinada levemente, olhar para trás, sei lá, para a parede que estiver atrás de você, algo que estiver atrás de você. Essas coisas parecem bobeiras, mas funcionam de verdade. A outra coisa muito importante, passar o que você está sentindo durante uma crise para um caderno é extremamente aliviador. Nada de digitar. Especialistas chamam de escritoterapia ou diarioterapia. Eu comecei a fazer isso no ano passado, mas eu só fazia isso durante as minhas crises de ansiedade. E eu acabei transformando isso numa coisa diária, cotidiana. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já tô no dia... Esse foi de ontem. Eu vou tapar o papel aqui pra ninguém ver. Deixa eu ver se dá pra focar. Dá pra focar? 209 dias. Estou gravando no dia 3. Provavelmente mais tarde. Eu geralmente escrevo no final do dia. E eu coloquei os números de dias só para eu ter noção de quanto tempo que eu tô fazendo isso. Então, hoje vai completar 210 dias que eu tô fazendo escritoterapia. E depois que eu comecei a fazer escritoterapia diariamente, colocando ali tudo que aconteceu no meu dia, lembrando, manualmente, nada de digitado, tá? Essa outra dica é a mais simples de todas. E é uma coisa que funciona melhor do que qualquer antidepressivo. Tarja preta funciona mais do que qualquer remédio que você for usar. Só que os especialistas, infelizmente, eles não falam isso, né? Essa dica é simples e perfeita. O que você vai fazer? Você vai acordar cedo, você tem que determinar um horário para você dormir e determinar um horário para você acordar. Ah, mas eu não consigo dormir. Eu uso remédio para dormir. Determina um horário. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Você vai acordar. A primeira coisa que você vai fazer é se expor ao sol. É virar o seu rosto diretamente para o sol. É colocar a cara no sol mesmo. Coloca a cara no sol e fica aí ali por algum momento, por algum tempo. Se você não conseguir, no início, gente, é desconfortável. Tenha um compromisso com você. Levante-se, fique 10 minutos. No outro dia, 15 minutos. Com o tempo você vai nem perceber e já passou mais de 30 minutos, 1 hora. Eu comecei a fazer isso. E isso me ajudou muito, muito, porque me ajudou a ficar sozinha com meus pensamentos. Isso me deu autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, é fundamental. Gente, então as minhas dicas foram essas para diminuir crise de ansiedade, crise de pânico. Foram coisas que eu fiz e que deram certo para mim e que tem comprovação científica de que funciona. E eu sei que não só funcionou comigo, eu sei que tem outras pessoas que já fizeram também e fazem. É importante a gente continuar mantendo esses tipos de práticas até a gente chegar num estágio da nossa vida que a gente esteja muito mais leve. A nossa mente está o tempo todo sendo bombardeada por inúmeras coisas negativas, então a gente precisa cuidar da nossa mente.
Vou deixar umas dicas bônus aqui, não menos importante, muito pelo contrário. Procurem fazer terapia. Mas antes, gente, de você começar a fazer terapia, eu aconselho que você procure referência do profissional que você fará as sessões terapêuticas. É muito importante essa escolha do bom profissional, porque como existe bons profissionais, existe maus profissionais. Procure referências, indicações, estude o profissional que você pretende fazer terapia com ele, se ele tem boas recomendações, porque o cuidado de escolher um bom profissional. Quando eu tive o meu primeiro diagnóstico na rede vizinha, eu contei isso no vídeo. Eu expliquei no vídeo que o que fez piorar a depressão e a ansiedade foi a psicóloga com a qual eu estava fazendo a sessão terapêutica. Então, muito cuidado. E a segunda dica também, não menos importante, faça atividade física. Foi o que me segurou, é porque eu dava aulas de dança, já dou aula de danças há muitos anos. O que me segurou muito durante as crises, durante a depressão, foi que eu já dou aula de dança há bastante tempo. E isso com certeza foi uma coisa que me segurou e que me manteve de pé. Faça mesmo não querendo fazer, faça com preguiça, faça cansada, faça com vergonha, faça com medo, faça não querendo levantar da cama, mas faça. E a primeira coisa e a primeira regra, faça um compromisso com você mesmo, com você mesma, de fazer um pouco todos os dias, que você vai ver que o compromisso que você tem com você é maior do que qualquer outra coisa e você vai conseguir fazer. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu achava que era impossível sair por um período da minha vida, eu achava que eu ia viver a minha vida no estágio depressivo devastador, mas com essas dicas simples eu consegui e consigo constantemente sair de qualquer crise. Sempre busque estar fazendo, porque teremos muitas demandas durante a vida e a gente não pode negligenciar a nossa saúde mental. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa e que vai ajudar essas pessoas. E se você fizer todas essas dicas que eu dei aqui, comenta aqui, porque eu quero saber se funcionou com você também, tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!